Meus irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. E todos meus irmãos que nesta manhã têm despertado felizes, esperançosos, ou como disse o apóstolo Pedro, em volta de grandes tribulações. Todos nós sabemos que as tribulações que nos vêm não são maiores do que as nossas vitórias. E a Bíblia diz também que ela não veio nenhuma tentação ou tribulação que não seja humana, porque a gente pode suportar. Glória a Deus. Tem um versículo na palavra do Senhor, no último livro da Bíblia, que diz assim: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Glória a Deus. Uma das razões pelas quais a gente pode afirmar que o Evangelho se diferencia das outras crenças é que ele abre a possibilidade de diálogo com Deus. Isso mesmo. Não é assim um diálogo que a gente fica conversando com Deus, debatendo, inquirindo, tendo dúvida e Deus automaticamente já responde. Não é, não. É um diálogo que a gente fala, expõe a eles nossas incomodidades, nossas questões, nossas preocupações, nossas angústias. Sim, isso é o que estará acontecendo em nossas vidas. Quando a gente ora, acontecem essas coisas. Se pode ver claramente, isso é muito claro, quando uma pessoa não tem o hábito constante de oração, se manifesta na postura dele quando está enfrentando uma luta, uma tribulação, um problema, uma barreira, uma guerra espiritual, ou até mesmo pela inconstância e pela falta de estabilidade espiritual que tem em alguém. Ele não dá certo em certas funções, ele é removido de um lado, do outro. Seu estado emocional e espiritual é instável, ele está hoje, amanhã não está. Sempre se percebe alguém quando não tem um convívio profundo e íntimo com o Senhor no que diz respeito à oração. Isso está muito claro. Na oração, nós não só, Deus não nos fala, apenas nós falamos com Deus. Mas a oração tem um efeito tão profundo que quando a gente está expressando as nossas necessidades diante de Deus, a oração é tão poderosa que ela nos restaura, nos reforça, nos anima, nos dá mais fé, aumenta a fé, sem sequer nós mencionarmos que estamos fracos. Deus, eu preciso de forças espirituais, Deus, eu preciso de graça. Não convém eu pedir isso, apesar que eu deva pedir. Mas se eu estou pedindo por algo próprio meu, quando eu termino as orações, o Senhor me reforça, o Senhor me dá graça, eu me levanto completamente mais energizado. Parece que eu tomei foi aquela vitamina, aquele remédio que me fortaleceu, aquele biotônico, aquele fortalecimento. Na passagem que lemos aqui no livro de Apocalipse, acontece um fenômeno tão tremendo e não e a gente vê aqui que algo no céu acontece que quando um anjo aparece que está do lado do altar, esse anjo se pôs bem junto de um altar que está diante de Deus. E o que é que esse anjo tem na mão? Um incensário. O que é um incensário? É um objeto onde nele consta umas brasas acesas com uns tipos de umas ervas aromáticas. E aquelas ervas aromáticas, quando o anjo vai caminhando ou passeando, aquelas ervas aromáticas produzem uma fumaça aromática que se apodera de todo o ambiente e ali causa um certo tipo de influência na pessoa que está sentindo. Entra nas narinas daquela pessoa, ou de Deus, ou de alguém, e aquela fumaça ali
traz um despertamento, uma conscientização de que aquele lugar tem um caráter especial, por isso aquele incenso estar aceso. Mas ali, isso fala de uma maneira muito material. Mas nesse sentido aqui, do capítulo 8 do livro de Apocalipse, está falando no sentido espiritual. Esse anjo pega aquele incensário e aquele incensário é incompleto, não produz um cheiro suave, não produz nenhuma... Está incompleto. Até que ele vai, recorre dentro de uma taça dourada, de ouro, supostamente, e pega aquela taça onde está contida todas as orações do santo e derrama junto do incensário, mistura aquela oração com aquele incensário e produz um efeito, podemos dizer assim, maravilhoso, não para um anjo, não para os querubins, não para os homens, não para ninguém que está ali, senão para Deus. Quando ele mistura aquilo, aquela química, aquela oração, como se fosse uma oração atoquimizada, ela quando sai, que ela se mistura, ela chega nas narinas de Deus e promove um efeito tremendo na ordem natural das coisas aqui no livro de Apocalipse. Esse versículo, irmão, que eu acabo de ler, ele simplesmente procura expressar o poder que tem as nossas orações. É por isso que no começo eu disse que tem crente que se expressa, se sabe claramente, fica explicitamente notando nele que ele não é muito de oração, porque é muito estável. Mas quando o crente tem uma vida constante de oração, as coisas acontecem em seu entorno, em sua vida, no mundo espiritual, em todo aquele meio em que ele está relacionado, seja espiritual, material, familiar, funcional, na igreja, onde seja, porque ele é um homem de oração. Ninguém que vive de maneira relaxada, descuidada, materializada ou tendo em pouco as coisas espirituais, pode viver de uma vida de oração. Mas quando a pessoa vive de oração, a pessoa ama as coisas do Senhor. E aqui diz no capítulo 8 que quando ele orou, aconteceu coisas tremendas na terra. Sabe o quê? Alguém possa dizer, esse versículo aí está relacionado com questões escatológicas, com as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Talvez possa ser assim, se fosse um versículo isolado. Mas quando você for meditar no Salmo 41 e versículo 2 diz assim o salmista: suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Logo, o salmista, para o livro de Apocalipse, passou milhares, centenares de anos, mais de 500 anos se tem passado o salmista até o livro de Apocalipse. Logo, isso não é uma questão escatológica relacionada com os fins dos tempos. Isso é um fenômeno cristológico, um fenômeno da igreja, acontece na igreja. Sempre que um crente está aflito, atribulado, padecendo por perseguições, por injúria, por calúnia, por padecimento de enfermidade, por tudo aquilo que alguém tem dificultado, deixando a vida dele imprópria, incapaz, dificultando a vida e a existência do servo do Senhor, acontece esse fenômeno quando você dobra seu joelho. Meu irmão, Deus tem uma medida exata de quando tuas orações chegarem no topo lá, encher, reboçar aquela taça de dourada em que tuas orações são recorridas, são pegas, e ele vai juntando, quando chega na medida que ele recorre todas aquelas lágrimas tua, meu irmão, minha irmã, por alguém que tem feito você sofrer, chorar, angustiar-se, padecer, essas privações, essas lutas que você está enfrentando, está já chegando o tempo em que a tua taça dourada que está na mão desse anjo, quando ele misturar com este incenso, meu irmão, vai acontecer algo tremendo na tua vida. Deus vai tremer nas bases em todas essas pessoas que estão te incomodando, te inquietando, te perturbando, porque ele é poderoso. E a Bíblia diz que vai sair relâmpagos, trovões. Deus vai causar um cataclisma em todos aqueles pelos quais tu estás relacionado, e Deus vai bradar e a tua vitória vai chegar. Assim que continue orando, suplicando, pagando preço, chorando, que as tuas lágrimas têm um destino. É preciosa, é poderosa e é sagrada diante de Deus. Recebe essa palavra, anímate e continua fazendo a obra do Senhor.
Bendito Deus Pai, eu quero pedir por esse teu servo e essa tua serva, Senhor, que está passando por esta prova, por esta luta nesta manhã, Senhor. Quem sabe amanheceu nas lágrimas, no choro, nas tristezas, nas injustiças que lhe fizeram, nas calúnias, Senhor. Oh Deus amado, quanta tristeza tem acontecido na vida desse teu servo, dessa tua serva. Pai, nesta manhã, que esta palavra, Senhor, e esta oração chegue na mente desse teu servo, Senhor. Desestrutura tudo que não vem de ti, Senhor, e estabeleça a tua vontade, Pai amado. Dá força, dá ânimo, elimina esta dor, Senhor, elimina essa angústia, esse pesar, tudo isso. E começa agora, Deus, por alegria, gozo, ânimo e esperança, em nome de Jesus. Cobra força, meu querido, cobra força, minha irmã, que Deus está contigo, em nome de Jesus. Amém.